Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Desejo que neste momento nós possamos nos unir. Onde quer que nos encontremos, possamos nos unir pelo dom da fé, dom precioso que o Senhor Deus concede a cada um de nós. A capacidade de crer, que não provém da nossa generosidade, não, nem da nossa luta pessoal, mas é o Senhor mesmo que nos capacita. Por isso é dádiva, é presente. A capacidade de crer, acima de tudo, na presença constante, na onipresença de Deus que jamais abandona seus filhos e filhas. E eu te convido, nesse momento, para que possamos fazer juntos um exame de nossa consciência. E examinando a nossa consciência, os nossos valores, nossas atitudes, pensamentos, nossas omissões também, nossas palavras, revendo tudo isso com o coração verdadeiramente contrito e crendo na misericórdia de Deus que está acima de tudo, possamos pedir perdão para podermos fazer uma Páscoa do Senhor autêntica, real em nossa vida. Estamos na Semana Santa, ocasião muito propícia para isto. A Páscoa se aproxima. Não deixemos, por mais que os acontecimentos ao nosso redor pareçam alterar todo o nosso cotidiano, não deixemos que passe em branco ou como sem valor essa ocasião fundamental para a nossa vivência na fé cristã. Cremos no Cristo, o ungido de Deus, que veio para salvar, veio para trazer vida e vida nova a todo o que nele crê. Para aquele que crê, a morte já não existe. Nada mais é que passar desta realidade para a glória eterna junto de Deus. Para que isso realmente ocorra conosco, reavaliemos a nossa vida, para que, pedindo perdão de todos os pecados, purificados sejamos pela misericórdia de Deus, e assim possamos ter a plena certeza de gozar de sua bênção, de sua graça, de seus dons, de sua presença amorosa em nossa vida, a direcionar os nossos passos, porque assim desejamos e assim suplicamos a Deus. Então façamos esse exame de consciência para que haja contrição em nós, arrependimento e assim alcancemos perdão, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, irmã, vamos clamar nesse momento a presença do Espírito Santo de Deus em nós, junto de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua presença. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de toda a humanidade, interceda sempre por nós. Examinemo-nos a nós mesmos. Não temos o direito de culpabilizar os outros. Não pensemos agora nos pecados dos outros.
pensemos em nossos próprios pecados, para que haja contrição, arrependimento e conversão em nossa vida. Primeiramente, pensemos quanto aos mandamentos da lei do Senhor. Pensemos agora, você, eu, cada um de nós. Amo preferencialmente a Deus e vivo a centralidade de Jesus em minha vida? Ele está no centro da minha vida? Deus, uno e trino, é realmente a razão de meu viver? Eu reconheço que nele se encontra todo o poder e toda a glória, e que sem ele nada sobrevive, nada permanece, nada se mantém. Deus é o Senhor da minha vida, isto é, do meu tempo, das minhas posses, dos meus bens, do meu dinheiro, do meu trabalho, dos meus propósitos, dos amores que procuro nutrir nesta vida. O Senhor Deus está à frente para que tudo ocorra segundo a sua vontade. Tenho substituído Deus com práticas de ocultismo, superstição ou esoterismo. Isto é, tenho procurado crer em adivinhações, em projeções de acordo com o que os homens e as mulheres dizem nas suas teorias diversas? Ou eu reconheço que realmente Deus é o princípio e o fim de todas as coisas? Procurei algum tipo de previsão do futuro? Me apeguei às crendices? Fiz uso de práticas, atividades ou objetos tidos como mágicos, tipo amuletos ou algo esotérico no cotidiano da minha vida, cristais, pedras, crença em energias das coisas, quando a energia suprema é Deus agindo em nós e por isso temos vida? Tenho dado espaço a esse tipo de crença que faz com que acabe por ignorar Deus e parecer que a vida está somente nas minhas mãos? Alguma espécie de talismã tenho usado comigo, crendo mais nos objetos do que no poder do Altíssimo? Utilizo amuletos, faço da religião um comércio espiritual, até mesmo para nós católicos. Temos nos apegado em demasia ao que é devoção. A devoção é belíssima. Toda devoção pura e que faz parte da tradição da igreja tem a sua beleza e sua razão de ser. Mas se eu coloco a devoção acima da minha confiança em Deus, o Senhor, tenho tornado as devoções mais importantes do que Deus. Tem acontecido isto comigo, com você? Pensemos. Uso com respeito e de acordo com a vontade de Deus o santo nome do Senhor e também os objetos religiosos como uma recordação da bênção de Deus? Ou tudo é utilizado de uma forma quase que comercial,
quando me interessa, lembro que está comigo quando me parece necessário. Tenho usado o nome de Deus em vão? Suplicar a Deus, pedir a Ele que haja por nós, isso não é tomar o nome de Deus em vão. Mas mentir, enganar, impor em nome de Deus o que não provém do Senhor é um grande delito, é pecado. Santifico o domingo, o dia do Senhor, descansando e louvando a Deus, participando da Santa Missa, como celebração comunitária e também meio de salvação? Ou será que meu domingo, meu dia do Senhor serve só para festas, comidas, bebidas, farra, para a ressaca do dia anterior, para o trabalho de querer fazer tudo o que não procurei me empenhar em fazer aos poucos no decorrer da semana e quero fazer tudo no dia que deveria ser dedicado a Deus? Como é que eu considero hoje o domingo, o dia do Senhor? Ele tem sido realmente um dia precioso, sagrado em minha vida? Eu me empenho em ir a participar da missa, não só assisti-la como alguém que vai a um espetáculo, mas realmente me coloco na igreja e procuro participar atentamente ouvindo e respondendo, cantando, rezando, orando, me colocando na presença do Senhor Deus. Meu domingo tem tido esse valor religioso? Tenho ofendido, prejudicado, maltratado alguma pessoa com palavras ou atitudes minhas? Pensemos com afinco nisto. Quando alguém nos fere com alguma palavra, com alguma atitude, nós logo de imediato achamos isso um absurdo. Mas e nós? E eu? E você? Temos nos policiado no sentido de evitar machucar, maltratar, julgar, ofender as pessoas? Como é que eu trato quem convive comigo, quem faz parte do meu cotidiano, quem sob o mesmo teto comigo habita? Como é que eu trato aqueles que eu não conheço, que eu encontro por acaso no dia a dia? A gentileza em mim, a disposição em praticar a caridade, em ter amor, em ter respeito, o mesmo respeito que gosto e quero que tenham comigo, eu procuro respeitar o ser humano. Tenho feito críticas destrutivas, tenho promovido fofocas, tenho feito difamação das pessoas, pronunciei alguma calúnia sobre alguém. Sabemos que há muitas formas de matar. Uma delas é denegrir a imagem de alguém, é destruir a imagem de uma pessoa, feri-la, principalmente quando ela não está presente, sem poder se defender. Tenho feito isso com a minha boca, com a minha voz, com as minhas palavras, com o meu olhar, com as minhas atitudes. Tenho prejudicado minha própria saúde com o uso de álcool, de bebidas alcoólicas em excesso, isto é,
além do necessário mesmo, de uma ocasião. Tenho prejudicado a minha saúde com o uso de drogas, de entorpecentes, de anabolizantes, de medicamentos controlados, tomando-os excessivamente como uma fuga? Ou tenho promovido algum outro tipo de vício, praticado algum outro tipo de vício que prejudique minha própria saúde? O cigarro, que aparentemente é tão inofensivo, mas que sabemos destrói a cada tragada os pulmões que Deus nos deu. O amor que temos à vida, quando vemos a morte se aproximando, quando vemos uma pandemia como a que vivemos neste momento, queremos tanto nos cuidar, nos livrar dos males que possa trazer e até da morte, mas e no cotidiano da vida? Eu tenho valorizado a saúde que Deus me deu, ou eu tenho destruído minha própria saúde? Os vícios fazem mal a nós mesmos, fazem mal também à sociedade. Quando se fiz uso de álcool em excesso, algum tipo de vício ao qual me entreguei, nessa ocasião, cheguei a fazer mal a alguma pessoa, prejudiquei alguém? Importante pensar sobre isso. Não adianta não dizermos não me lembro, ou não sabia o que estava fazendo. As consequências permanecem. Já pedi perdão, já procurei restaurar as situações. Tenho cometido impurezas sexuais desordenadas, por pensamentos e desejos, palavras e ações, comigo mesmo, né? Muitas vezes incitando os instintos sexuais com a busca de pornografia, chegando à masturbação, ao relacionamento sexual sem um compromisso concreto, sem uma aliança de amor. Tenho feito uso da sexualidade que Deus concedeu de uma forma desordenada e desrespeitosa para com a própria vida, para com outras pessoas também? Uso de outras pessoas para me satisfazer em atos de fornicação ou até mesmo de adultério? Tenho feito do ser humano objeto de meu prazer e com isso cometido pecados que me tornam impuro, impura, que fazem com que a essência de Deus depositada em nós, o Espírito de Deus em nós, sinta-se até mesmo constrangido diante de nossas misérias, porque não pedimos perdão, porque não tomamos consciência, aliás, do que temos feito. Procuremos nos emendar enquanto há tempo para nós. Alimento pensamentos ou desejos impuros em relação a outras pessoas? Alguma paixão obsessiva tenho nutrido dentro de mim? Tenho perseguido alguém? Tenho focado alguma pessoa humana como objeto de meu prazer egoísta? Tenho defraudado, roubado, lesado a outras pessoas em relação aos seus bens? Tenho me apossado de algo que não me pertence, por menor que seja a quantia ou o bem,
Sabemos que quando não nos pertence, é roubo. E isso é vergonhoso para a própria consciência aos olhos de Deus. Tenho sido desonesto, desonesta na administração das possibilidades que a vida me concede, na confiança que as pessoas depositam em mim? Sou honesto, sou honesta no que compro e naquilo que vendo? Quando eu compro, procuro realmente honrar meus compromissos, pagar as contas, abrir mão, muitas vezes, de algumas outras vaidades para cumprir o compromisso assumido? No que vendo, realmente ofereço o que é de melhor às pessoas? Ou tenho tido coragem de enganar, de mentir, de lesar, de trazer dificuldades para o cotidiano de outrem? Digo a verdade a quem tem direito de sabê-la? Ou prefiro sempre a mentira, o engano, aquilo que não provém de Deus? O pai da mentira é o diabo, isto é, o separador, aquele que divide as pessoas. Tenho agido com verdade e manifestado essa verdade a quem lhe é de direito? Ou prefiro a exclusão, o engano, a omissão? Pecados em relação ao estado de vida de cada um de nós. Se você é casado, se você é casada, pense: meu matrimônio está em ordem? Foi abençoado por Deus com o sacramento do matrimônio? Tenho procurado viver no cotidiano, como marido, mulher, esposo, esposa, aquilo que a palavra de Deus propõe? Ou só estou do lado da pessoa, mas de coração distante? Sabemos que um casamento de verdade não se faz de aparências. As aparências não enganam a Deus. Podem satisfazer as regras sociais, mas não enganam o Senhor. Que tipo de matrimônio eu vivo? Eu amo minha esposa, amo meu marido? Como eu trato aquela pessoa que realmente compartilha da vida comigo? Qual é o meu sentimento por essa pessoa, minha atitude para com essa pessoa? Eu vivo o matrimônio de verdade ou uma aparência meramente hipócrita para parecer aos outros que tudo está bem? Vivo o meu estado de vida atual como vocação e em resposta a Deus? Seja como cristãos católicos, seja como cristãos no sentido geral, não importa a denominação religiosa, tenho vivido o meu estado de vida, o chamado de Deus para mim da melhor forma, como uma entrega real, procurando me fazer instrumento de Deus onde quer que eu me encontre? Na minha condição como sacerdote, penso eu, tenho realmente vivido o sacerdócio de acordo com o coração de Cristo Jesus, de acordo com a sua vontade? Ou tenho feito a minha vontade humana? Consagrados e consagradas, homens e mulheres, temos nos deixado ser instrumentos de Deus presente no mundo? Ou colocamos nossa soberba, nossa vaidade, nosso orgulho à frente de tudo? Queremos realmente que Cristo apareça ou estamos querendo nós aparecer?
A caridade que pratico é realmente para o bem do próximo ou é para que eu seja notado, seja visto? Pensemos agora em relação à família, à nossa casa, ao nosso lar, à convivência com as pessoas da nossa família. Como está meu relacionamento com os membros da família? E quando pensamos em família, são aqueles que habitam conosco, mas não só, também aqueles outros com os quais temos laços de familiaridade, consanguinidade, né? Laços que são construídos também pela convivência, pela afinidade. Tenho mantido ligação com as pessoas? Tenho sido capaz de pedir desculpas, perdão quando necessário, se ofendi alguém, se extrapolei, passei dos limites, se quis cobrar ou obrigar o outro a pensar como eu? Isso é justo? Achar que todos devem pensar como eu penso? Votar como eu voto? Ter a ideologia que tenho? Será que não é permitido as pessoas serem diferentes? Tenho sabido compreender que é possível ser diferente e assim mesmo sermos irmãos e irmãs em um único Deus, nosso Senhor? É de amor, de fidelidade, de respeito, de cuidado mútuo, de obediência, de participação, de colaboração responsável em todas as necessidades do cotidiano, a convivência que procuro nutrir com a minha família, dentro de casa e também com os meus familiares. Eu respeito meus familiares. Em relação agora ao nosso proceder, ao nosso comportamento na rua, na sociedade, isto é, no cotidiano mesmo, no lazer, nas horas de descontração, nos tempos livres que a vida nos proporciona. E não adianta dizermos que não temos tempo livre, sempre temos. Basta olhar com mais afinco que percebemos ter tempo livre quando fazemos aquilo que queremos fazer. Nem que seja só dormir, ou só se sentar no sofá, ou ler alguma coisa, ou assistir algo que não é necessário. São nossos tempos livres. Como os vivemos? Como ocupo o meu tempo? Ando em boa companhia? Qual o assunto de minhas conversas com as pessoas, pessoalmente? Qual o tipo das minhas conversas pelas redes sociais, pelas mensagens que envio, recebo, respondo, compartilho? Qual é o nível das conversas que eu tenho mantido? Eu poderia abrir todas elas a qualquer pessoa para ver ou algo me seria vergonhoso? Se algo me é vergonhoso, é porque eu preciso disso me libertar. Quais os tipos de leitura, de filmes, vídeos que eu tenho procurado ver, utilizar para minha distração? Trazem algum benefício à minha alma, à minha santificação, à minha intimidade com Deus? Será que faço uso correto, adequado da internet, desse meio de comunicação hoje tão necessário até à nossa vida? Sabemos que na internet tudo podemos encontrar, de bem
e de mal. Faço uso adequado desse meio de comunicação, de conhecimento, ou utilizo apenas para aquilo que me vicia, me faz mal ou pode fazer mal a outras pessoas? Que lugares eu tenho frequentado no meu tempo livre, no meu lazer? Que lugares eu tenho, onde eu tenho ido? Que lugares frequento? São dignos? Eu indicaria para todos? Como trato as pessoas no trânsito, na rua? Qual o meu procedimento em relação às leis do trânsito? A gentileza que se pode ter para evitar uma série de destemperanças, amarguras, revoltas. Eu tenho procurado ser gentil, compreensivo, compreensiva no trânsito. Dou bom testemunho onde vou. Eu poderia dizer onde estou, quem realmente eu sou, de onde eu provenho, ou minhas atitudes tornariam isso vergonhoso? Aproveito meu tempo livre com coisas verdadeiramente construtivas e que são agradáveis a Deus. Meu tempo livre realmente me traz descanso, oportunidade de refazer as forças, de recuperar as energias, de me renovar enquanto conhecimento, adequando-me ao que a vida precisa de mim, ao que as pessoas, de certa forma, necessitam de mim. Procuro utilizar o meu tempo de maneira que eu me sinta melhor de verdade. Tenho alegria de pensar que bom que eu fiz isto, como me sinto bem agora, de consciência tranquila. É assim que utilizo o meu tempo? Jesus poderia estar presente, enquanto pessoa física eu quero dizer, porque ele sempre está presente, ao meu lado, em todos os lugares por onde eu ando, ou eu sentiria vergonha? Vamos agora examinar nossa consciência em relação ao ambiente de trabalho, de estudo. O cristão, nós sabemos, nós cristãos devemos ser pessoas responsáveis, honradas, que têm a consciência de que servir o próximo é, na verdade, realizar aquilo que Cristo Jesus realizaria. Assim como Cristo lavou os pés dos discípulos, ele diz: fazei vós também uns aos outros. Isto é, sirvamos uns aos outros. De uma maneira construtiva, que realmente traga benefício à vida, gere comunhão entre as pessoas, propague-se a caridade, o amor sincero, autêntico, sem nada em troca esperar. Devemos dar testemunho como discípulos de Jesus de Nazaré, onde quer que nós nos encontremos. Sabemos disso, não é novidade. Portanto, examinemo-nos a nós mesmos. Como eu me comporto no meu trabalho? As pessoas, ao me verem exercendo minhas funções, elas me reconheceriam como gente de Deus ou do demônio? Quais são minhas atitudes, minhas palavras, meu comportamento, minha disposição em relação àquilo que faço ou àquilo que as pessoas precisam de mim? Tenho sido instrumento de Deus ou do maligno?
Como cumpro minhas responsabilidades? Eu tenho dedicação ou só quero receber o meu ordenado, o dinheiro que me é devido? Eu me empenho realmente, eu dou o melhor de mim com gosto, mesmo que o trabalho não seja o mais desejado, o ideal que eu esperava. Eu tenho realmente sido responsável e dado o melhor de mim? Como me relaciono com as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu preciso ter contato? Eu consigo ser amável, ter amabilidade para com as pessoas? Eu sou disponível, né? Me prontifico a ajudar? Eu tenho procurado ser justo, ser justa no ambiente de trabalho? Eu colaboro com o que as pessoas necessitam? Essa é minha atitude ou não? Ou o meu comportamento é isolado, egoísta? Eu fiz minha parte, os outros que se virem, não quero saber. Estou vendo algo de ruim prestes a acontecer e não me importo. Não visto a camisa no sentido de realmente me entregar, me envolver, para que todos sejam beneficiados. Sabemos quando o trabalho vai bem, quando uma empresa vai bem, quando um negócio vai bem, todos são beneficiados. Não só quem é proprietário, dono ou chefe. Se vai mal, todos acabam por se prejudicar. Nós estamos num momento agora bastante delicado, onde o risco de desemprego é altíssimo. Mas e quando estávamos com um aparente emprego seguro? Estávamos valorizando a oportunidade que a vida nos deu? Sou responsável e aplico com boa vontade as capacidades, os dons, os talentos que Deus me concedeu? Ou só penso em mim mesmo? No ambiente de estudo, numa escola, numa faculdade, eu procuro me dedicar realmente a aprender a ouvir com atenção, a usufruir do tempo, da oportunidade que a vida está me concedendo. Tenho procurado ser uma pessoa prestativa, que busca, ao menos tenta, se relacionar bem com as demais pessoas, mesmo havendo tantas diferenças entre nós todos, e Deus nos fez assim tão iguais, humanos, mas tão diferentes ao mesmo tempo. Tenho atitudes construtivas e justas, seja no meu estudo, seja no meu trabalho, na vida social. Vamos examinar agora a nossa consciência para nos reconciliarmos com Deus e pedirmos perdão dos nossos pecados nas questões sociais e também eclesiais. Isto é vida de comunidade, vida de igreja também. Amo o próximo como amo a mim mesmo. Desejo o bem que quero para a minha vida às outras pessoas. Aquilo que quero que façam por mim, tenho procurado fazer pelos outros. Apoio e me comprometo com as causas verdadeiramente justas e boas, ou prefiro cruzar os braços, deixando que os outros façam? Eu sou o tipo que só observa e julga, ou sou o tipo que procuro fazer a minha parte? Para que o bem comum realmente não seja só um sonho, mas se instale no meio de nós. Procuro socorrer os pobres, os mais necessitados, os miseráveis, os que têm sofrido, mesmo com a falta até do essencial,
seja no sentido de alimento, de vestuário, de medicamento, de atenção, de presença, de uma ajuda. Tenho socorrido quem necessita? Defendo, sou capaz de entrar em defesa, não é arrumar briga, não é nada disso, mas eu sou capaz de entrar de uma maneira honesta, justa, educada, gentil, em defesa dos injustiçados, dos oprimidos. Tenho coragem de abrir a boca e dizer, olha, não é assim que se trata alguém, ou vamos com calma, vamos ver, vamos tentar resolver a situação, ou deixo as pessoas serem oprimidas e maltratadas? Procuro o bem da minha comunidade, da sociedade onde eu vivo, do meio ambiente onde eu me encontro, da minha igreja, das pessoas que compartilham comigo da mesma fé, que ouvem a mesma palavra, que recebem a mesma comunhão no único e mesmo Cristo Senhor. Eu tenho realmente procurado o bem dessas pessoas, ou chego a ter coragem de, mesmo recebendo Jesus na palavra e na Eucaristia, a tramar o mal contra o outro, a querer denunciar o que não há para se denunciar, a querer prejudicar aquele que está se empenhando só para fazer o bem, só para servir? Qual a minha atitude em relação às pessoas? Eu sou o tipo que faz carinha de bonzinho, que ajoelha diante de Jesus no sacrário, mas ao sair dali vira um verdadeiro demônio, capaz de pisar e chutar qualquer um que cruze o meu caminho? Acontece isso com você? Acontece isso comigo? Pensemos. Se o exame de consciência aqui lembra, é porque infelizmente com muita gente acontece. Pode acontecer com qualquer um de nós, mas nós podemos nos corrigir. A palavra de Deus nos diz: convertei-vos, crede no Evangelho. Lembra-te que tu és pó somente, e ao pó hás de voltar. Colaboro com as pessoas naquilo que está ao meu alcance? Ou faço de conta que não vejo a necessidade do outro? Será que é preciso que o outro me implore para que então eu acorde para fazer alguma coisa? Não posso eu me antecipar, como faria Jesus, e socorrer quem precisa de mim em alguma coisa? Busco e trato de defender os autênticos direitos das pessoas. Há uma honestidade em mim que ultrapassa o meu querer e se dedica também ao bem do outro? Sinto-me parte da minha comunidade paroquial, da igreja na qual eu participo, eu me sinto parte dessa igreja. Eu procuro reconhecer ali que é casa de Deus e a minha casa também de oração, como se realmente ali se encontrasse minha família, porque aquelas pessoas, eu as conhecendo ou nem sabendo o nome delas, porque muitas vezes são muitos, eu procuro vê-las como minha família, porque somos chamados pelo mesmo e único Deus a compartilhar da mesma fé. Assumo de verdade as obras de evangelização, ou eu falo muito de evangelização, mas na hora do testemunho me revelo uma pessoa hostil, preconceituosa, maldosa. Qual é a minha atitude? Tenho um verdadeiro interesse em crescer espiritualmente, superando os pecados, aqueles que me parecem espinhos na carne, procurando superar e vencer os vícios, cada qual sabe bem da sua condição. Tenho me dedicado para que realmente haja um crescimento em virtudes em mim.
numa intimidade mais autêntica, mais verdadeira com Deus, onde eu não só fale de Deus, mas eu possa então realmente me fazer tão íntimo, isto é, tirar tudo que vai se colocando entre eu e Deus, de maneira que eu possa me sentir junto dele e ele junto de mim? Tenho buscado, me dedicado para esta espiritualidade íntima com o Senhor? Tenho utilizado todos os meios de crescimento espiritual, por exemplo, a palavra de Deus para ser lida e meditada, a oração, então o falar para Deus, ter a certeza de que Deus ouve e procurar ouvi-lo também na intimidade da consciência, isso é oração. Tenho me utilizado dos sacramentos da igreja, esses bens preciosos que o Senhor nos concede para que façamos uso mesmo deles para a nossa santificação, santificação de todo o povo de Deus. Temos nos utilizado de um testemunho de fé que seja condizente com o que Jesus faria em nosso lugar. Tenho me empenhado não só para meu próprio crescimento, mas também para o crescimento da comunidade num sentido geral, para um todo. Procuro santificar-me, assumindo o meu lugar na igreja, isto é, o que eu posso fazer, quais os meus dons e talentos que eu posso aqui colocar em comum na minha comunidade, ajudando a construir uma comunidade integrada, uma comunidade comprometida realmente com a propagação do reino de Deus, com a justiça social, com o bem das pessoas, para que, ao ajudarmos-nos uns aos outros, principalmente os mais necessitados, nós estejamos levando Deus ao coração humano? Eu me dedico nesse sentido? Ou a minha fé é aquela isolada, eu e Deus só, e não estou nem aí com os outros? Isso agrada Jesus? Não. Pensemos um pouco. Será que muitas vezes não contribuímos com a degradação do meio ambiente, a degradação dessa natureza maravilhosa, perfeita que o Senhor Deus nos concedeu? Será que muitas vezes não acabamos por desperdiçar água, jogar lixo num lugar público, mesmo que os outros não estejam vendo, mas sujando, destruindo, prejudicando o meio ambiente que o Senhor nos concedeu e que nós, como seres racionais, deveríamos saber respeitar mais, amar mais, valorizar mais. Será que muitas vezes não acabei contribuindo com o desmatamento, por não querer mais uma árvore em tal lugar, ou um pouco de terra aqui ou ali, e preferi tudo concretar, tudo asfaltar, para que o que me parece mais belo permaneça, né, prevaleça, e o que é mais necessário, muitas vezes, acaba se deixando de lado. Acusamos grandes empresas, indústrias dos erros que cometem, das escolhas erradas que fazem, mas no nosso cotidiano temos procurado agir da maneira mais justa e adequada com a natureza e o bem comum que a própria graça de Deus naturalmente nos concedeu? E por fim, pensemos nós agora com o coração contrito, desejosos realmente desse perdão de Deus, depois de examinarmos nossa consciência, de percebermos nossas fragilidades, nossas misérias,
Lembrando que o Santo Padre o Papa nos propõe nesta ocasião de pandemia, onde a confissão auricular pessoalmente com os sacerdotes não é possível, que cada um, examinando a si mesmo, conscientemente, com o coração contrito, se arrependa de seus pecados e creia no amor misericordioso de Deus. Porque o amor misericordioso do Senhor apaga os nossos pecados. Então, logo nos seja possível, então, sim, procuremos um sacerdote e façamos uma confissão auricular, onde nós expressamos nossos arrependimentos, podemos ser aconselhados e receber pessoalmente a absolvição. Mas, acima de tudo, não esqueçamos o amor de Deus, que conhece todas as coisas, que nos dá vida, vem ao nosso encontro. E vendo nosso coração contrito, não coração de remorso. Remorso é remoer constantemente, se alimentar do que é mal, do que é ruim. Mas um coração arrependido, que realmente percebe os erros que cometeu e entrega na mão de Deus, crendo que o Senhor misericordiosamente tira esse mal de nós possamos agora de verdade sentir o perdão de Deus, que nos oferece a oportunidade de viver melhor, de um modo novo, para que realmente façamos a Páscoa uma passagem para um novo tempo, uma nova vida, onde nossas ações, os valores sejam revistos, repensados, e nós possamos sair desta situação em que se encontra o mundo no tempo presente melhores do que nós éramos já. Percebermos que nós realmente precisamos de Deus, que nós não estamos no comando não de todas as coisas, que nem tudo depende do que se tem, do que se possui, mas que acima de tudo, a dádiva da vida, que é sopro de Deus em nós, continua pertencendo ao Senhor. Para que isso seja verdade de fato, para que isso aconteça realmente em nós, procuremos amar Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Porque quando amamos Deus acima de tudo e de todos, nós aprendemos a amar também as pessoas da maneira mais justa, mais honesta, mais necessária realmente. Amar o próximo como amamos a nós mesmos. Fazermos ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós. Não fazermos a ninguém o que não gostaríamos que nos fizessem. A honestidade do testemunho. Fazer o bem para que realmente esse bem se torne frutuoso para todo ser humano. Viver verdadeiramente o senhorio de Jesus, deixar que Ele seja o Senhor de todas as coisas. Não somos nós. Deus é Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Procurar ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e permitir que essa palavra conhecida seja incutida no nosso coração e nossa alma, para que ela faça parte do nosso cotidiano, para que as respostas de Deus estejam a brotar na nossa própria consciência, para que a palavra de Deus se torne em nós um testemunho real, não um blá blá blá, mas a verdade que restaura, que vivifica, que eleva a pessoa humana, que permite o bem comum. Participar dos sacramentos da igreja, das oportunidades que a casa de Deus, o templo do Senhor, a comunidade cristã nos concede de usufruirmos dos sacramentos como meios para a nossa santificação. Participarmos de um modo efetivo do bem comum. Nada de querer só que os outros façam justiça, que os outros promovam a paz, que os outros lutem pelos direitos desses ou daqueles.
todos nós, no cotidiano nosso, procuremos nos empenhar para o bem comum, para que realmente se estabeleça uma sociedade mais digna para toda a pessoa humana. Não são só os meus direitos que devem ser preservados, mas o de todas as pessoas. Usar os bens materiais com o espírito evangélico, isto é, o espírito do evangelho de Jesus, de realmente partilha, responsabilidade, honestidade, justiça, gratidão. Como é importante ter gratidão para com Deus, ter gratidão para com as pessoas, né? De modo que os dons que o Senhor concede a cada um de nós sejam compartilhados e a vida seja mais generosa para todas as pessoas. Por fim, viver segundo as bem-aventuranças que nos ensina Jesus no Evangelho, lá em Mateus, capítulo 18, nós encontramos, né? As bem-aventuranças, isto é, o caminho que conduz à glória dos céus, ao reino eterno, mas que deve começar aqui, no tempo presente, na vida presente. Viver as bem-aventuranças, para que, com um espírito de entrega, nós sejamos uma luz onde nos encontrarmos. Lembremos então, Jesus nos propõe mansidão, verdade, retidão, humildade, simplicidade. Sejamos bons uns com os outros, sejamos bons para as pessoas. Deus é bom para nós. Comecemos a aprender de que tudo que Deus nos concede não é só para nós ficarmos ou determos ou acumularmos. É para que nós saibamos conceder também aos outros. De coração contrito, crendo na misericórdia infinita de Deus que perdoa todo o pecado, vamos manifestar com sinceridade nosso arrependimento e não ter dúvida que nós possamos completar esta santa semana da melhor maneira possível e fazer a Páscoa com Jesus em nossa vida, em nosso ser, para que Ele se estabeleça também em nosso lar, na nossa sociedade, no mundo em que vivemos. Meu bom Jesus, crucificado por nossas culpas, estamos arrependidos de ter pecado, pois ofendemos a vós, ofendemos nossos irmãos e irmãs, ofendemos até a nós mesmos quando não nos respeitamos a nós. Ofendemos a vós, Senhor, que sois tão bom para conosco. Perdoa-nos, Senhor. Não queremos mais pecar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não tenha dúvida,
se o teu arrependimento é sincero, se nosso arrependimento é sincero, Deus, na sua bondade infinita, na sua misericórdia que se derrama constantemente sobre toda a humanidade, se reconcilia conosco e permite que nós nos reconciliemos com Ele. Que venha sobre todos nós a bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Fique em paz, tenha certeza, o Senhor está contigo. Feliz e Santa Páscoa.